Ô, Charlão, você que é um especialista em ambidestria corporativa, fala muito, está escrevendo, está saindo um segundo livro aí. A Nai falou de resiliência, né? Da importância da resiliência. Como que você vê esse contexto todo, esses insights que a Nai está trazendo? Mas antes disso, você se incomoda com reunião improdutiva? Com certeza me incomodo, Grau, porque é aquela coisa, né? Você tem uma, duas, três, a hora que você vai ver, a tua agenda tá um Tetris, que não cabe mais absolutamente nada, o teu Google tá completamente preenchido. Então, já há muitos anos eu adotei uma prática de fazer alguns bloqueios na minha agenda e simplesmente colocar lá, bloqueado para trabalhar, bloqueado para estudar, bloqueado para qualquer coisa, porque aí a pessoa vê que já tem um bloqueio naquele seu horário e aí você acaba fugindo, né, de uma reunião que seria improdutiva. Mas eu tenho que concordar muito com o que a Ana falou sobre essa parte da política influenciando nos negócios, porque eu vivi isso muito fortemente também no final do ano passado, né? Eu estava num mercado onde estava passando por uma transformação regulatória. E aí aqui eu vou dar, inclusive, até nome aos bois, tá? Então, veja, o mercado de benefícios estava passando por uma transição ali regulatória, e essa transição regulatória começou porque o João Galassi, da Abras, né, enfim, da Associação Brasileira de Supermercados, sentou um dia para jantar com o Lindbergh de Farias e com a Gleisi Hoffmann, e aí num guardanapo, ele desenhou lá que a inflação de alimentos, a culpa da inflação de alimentos era do mercado de benefícios que cobrava altas taxas de restaurantes, supermercados e tudo mais. E aí, convencidos dessa tese, eles começaram a levar isso adiante no governo para mexer, enfim, nesse mercado. Então, você tinha até então empresas de benefícios de arranjo fechado e empresas de benefícios de arranjo aberto, ou seja, umas com cartão onde você precisava credenciar restaurantes e outras que simplesmente tinham lá uma bandeira Mastercard, então, portanto, é mais fácil de você encontrar a rede credenciada ali, a rede onde passaria o seu benefício. Do lado de cá, você tem as tradicionais, as incumbentes, então você tem VR, você tem Alelo, etc. Do lado de cá, você tem as insurgentes, então você tem iFood Benefícios, Flash, Caju e etc. E aí, de repente, a gente começa a ver, né, o presidente do iFood ali, jantando aqui e ali, aparecendo em fotos e etc., parará, se beneficiando do que seria essa mudança nesse mercado regulatório, então, que estabeleceria um cap de taxa para as empresas que credenciavam restaurantes. E aí, meu amigo, é o que acaba acontecendo, né? No final do dia, prevaleceu os interesses dessa turma que estava mais alinhada com o governo, e aí as empresas que estavam lá, as incumbentes, que não eram tão fortes a partir da sua associação, que é a ABBT, perderam uma grande parte do seu valor de mercado, perderam uma grande parte do seu EBITDA. 2026 vai ser um ano bem difícil. Nada diferente de tudo aquilo que a Ana Flávia falou, de como está se comportando agora o capitalismo nos Estados Unidos. Aqui já se comporta dessa forma há bastante tempo, e aí a gente vê que, de fato, vão sobreviver ou vão se dar melhor os amigos do rei, enfim, quem estiver mais próximo ali do poder e da forma como o governo estiver orientando essa história. Agora, fica a dica aí para você, já 2026, meu antigo chefe costumava dizer o seguinte: na sua agenda daqui a 15 dias não tem nada programado, então comece a fazer os seus bloqueios para a partir do dia 20 de janeiro, etc., já para você ter os espaços de respiro sem a necessidade de participar de reuniões improdutivas. E eu não sei vocês, mas o meu trial de 7 dias de 2026 já expirou e eu não estou a fim de assinar esse ano, viu, gente? Ah, mas você teve, nesse trial, você teve um belo de um churrasco, não teve, não? Um belo de um churrasco, Renato Grau. Depois a gente tem que postar mais essas fotos também na comunidade Trends News para eles saberem o que acontece nos bastidores. Cara, o churrasco foi tão bom que a gente esqueceu de tirar foto, você lembra? Pois é. Não tem registros, vai só na nossa memória, Não, eu registros tenho analógicos. um da molecada ali, vai. Eu tenho um da molecada, pelo menos. Antes, só Sim. queria responder uma pergunta que passou batido aqui em um determinado momento do Veloso.
que perguntou, né, em ano de Copa do Mundo, o que vai acontecer com as bets, né? Vão explodir, né? Vão crescer muito. Eu não gosto muito de falar desse segmento, inclusive porque ele se apropriou aí de um termo que a gente gosta muito, né? Que é gaming, né? E aí, bets agora é conhecido como segmento de iGaming. Eu detesto isso. Enfim, mas se o Veloso está perguntando se as bets vão vir com tudo em 2026, bom, saibam vocês que existe uma aposta disponível na internet, no Polymarket, que diz o seguinte: 5,5% de retorno para você que apostar contra a volta de Jesus Cristo em 2026. Este é o nível das bets para este ano. E, mais uma vez, não vale a pena, não importa se você acredita se ele vai voltar ou não vai voltar, não vale a pena, porque se você olhar a taxa básica de juros do país aqui, a taxa de juros do Brasil, que é de 15%, qualquer CDB vai pagar mais do que essa aposta. Então eu continuo reforçando aqui, bet não, tá? Deixa isso para lá, vamos falar realmente do mundo dos games. Então, Charles, uma Charles, dúvida. sim. Agora só ia falar que agora eu tô entendendo que o Charles não tá querendo renovar os 7 dias de 2026. Né? Tá pesado, hein, Charles? Tá pesado, tá pesado. Vai voltar ou não, tá daqui a pouco, né? Eu preciso de um esclarecimento, Charles. E ano de Copa do Mundo, será que essa estatística da Bet não é para voltar o Gabriel Jesus? Não, você pode entrar no Polymarket e ver lá que essa aposta está disponível para você fazer. Ela oscila, né? Assim, do ponto de vista de quanto você pode ganhar com isso, mas no início do ano estava pagando alguma coisa em torno de 5,5%, tá? Se ele não voltasse. Então, bom, seguimos com o mundo dos games, então. Vai, pessoal, para a gente fechar de forma leve, realmente. E aí eu tentei olhar, de fato, para o panorama 2026, né? Então, 2026 é um ano de menos console, então menos hardware. A gente vem assistindo, né, desde o tarifaço do Trump, o quanto o hardware teve um impacto pesado ali do ponto de vista de custos. Então, 2026 vai ser um ano de mais ecossistema, mais serviços, né? Então, isso também se reflete depois para outros mercados. Não à toa, o Xbox, por exemplo, que é uma das plataformas, né, a plataforma da Microsoft, ela vive, neste momento aqui, o seu pior momento em vendas, reforçando muito fortemente que o futuro da marca não está em venda de console, mas sim, por exemplo, no Game Pass, em cloud, em multiplataforma, enfim. E se a gente olha do ponto de vista do varejo, né, porque agora a gente começa a olhar já para a NRF, daqui a pouco o Paulo Crepaldi chega numa próxima edição aqui falando de NRF e CIS. Então, vou dar aqui um spoilerzinho. Olhando para a NRF, o varejo físico americano de games segue encolhendo. Então, a GameStop, ela continua fechando lojas e talvez esse modelo clássico, né, de venda de jogos ali em CDs, em DVDs, em consoles, etc., realmente vire um nicho ali, tal como a gente tem hoje com, sei lá, vinil, CD e etc. E a CIS, ela já deixou claro que tem uma mudança também no rumo do hardware gamer, né? O PC, ele passa a ter inteligência artificial embarcada, óbvio, tá tudo agora com inteligência artificial embarcada, mas o que mais chamou atenção é a forma como os óculos de realidade virtual, e aí os óculos estão ficando cada vez mais simples, né? Acabou de ser lançado um da Asus, impressionante. Você passa a jogar diretamente com óculos aqui e ele reflete o que seria talvez um monitor de 17 polegadas. Então, isso vai ter foco em realmente atualização, performance, mobilidade. Então, a gente vai ver cada vez mais a tecnologia dos óculos sendo pulverizada por aí. Inclusive, pessoal, não sei, vocês devem ter visto assim, várias pessoas usando já aquele Ray-Ban da Meta, né? Eu sei que o custo ainda é relativamente proibitivo, né? A gente está falando ali de, sei lá, R$3.600, R$3.700, mas curiosamente já começam a surgir aí os paralelos, né? Então, óculos de 60, 70 dólares que fazem rigorosamente a mesma coisa
do que o óculos da Ray-Ban. Jogos também vão virar serviço, né? Então você vai ali pagar mensalidades, enfim, etc. Aí estou falando de Valorant, de League of Legends, de Fortnite, etc. E a gente tem um elefante na sala aqui, né? Que 2026 é o ano de lançamento do GTA 6. E aí esse elefante na sala quer dizer o seguinte: a gente tem uma data de lançamento. Fujam dessa data, né? A gente está falando por enquanto ali para novembro de 2026, mas a verdade é que as pessoas que estão em volta desse mercado já começam a fugir dessas datas ou da proximidade dessas datas porque não querem conflitar, né? A gente sabe que de repente vem uma notícia legal aqui, de repente vem uma outra muito maior em cima, a sua acaba sendo apagada por essa. E aí a gente tem que falar um pouquinho também de esportes, né? E eventos ao vivo, eles estão ganhando um peso enorme. Aqui no Brasil também a gente vai ter torneios internacionais agora em 2026. Então, eu acho que a gente tem que ficar de olho no que vai acontecer. A NRF está começando agora, nesse final de semana, lá em Nova York, a CIS também está acontecendo, enfim. Esses dois eventos vão moldar um pouquinho o que a gente pode esperar do mundo dos games em 2026, mas lembrando, né, que a gente está falando de uma indústria que ela é trendsetter, então muito do que a gente vai ver ali deve respingar também no mercado corporativo. E aí, Grau, só para fechar aí com geopolítica, né, a skin mais vendida do Fortnite agora recentemente é a skin com a qual Nicolás Maduro foi embarcado ali no helicóptero, no avião, aquele traje da Nike com óculos, fone e tal, etc. Então agora você pode comprar a skin do Nicolás Maduro para brincar ali dentro desse universo. Renato Grau, devolvo para você com esse primeiro Trends News de 2026.